Oficina de oratória para idosos. O Centro de Referência do Idoso, o CRECE, realiza uma oficina de oratória para as pessoas idosas. Por que dessa oficina? Pela importância em fazer-se ouvir. Então, ao iniciarmos falando da importância de uma oficina de oratória, gostaríamos de citar uma frase muito importante de um conhecido psicanalista, Jacques Lacan. Ele falou: "Você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou." Isto significa que a comunicação é complexa e envolve muitos fatores e técnicas que devem ser aprendidas. Isto chama-se oratória. A oratória é a arte de falar em público. Então, por quê? O que é um curso de oratória? Um curso de oratória, ele é destinado a todos, mas todos aqueles que se interessam pelo aprendizado ou aprimoramento da arte de falar em público. A arte oratória, ela é muito antiga. Ela teve origem na Sicília no século V. E de lá passou pelos gregos, passou pelos romanos até os dias atuais, pois o uso da palavra deixou de ser privilégio só dos religiosos, dos políticos, dos advogados e alastrou-se para todos os setores de atividades. Enganam-se aqueles que imaginam que ela foi extinta, que o estudo da oratória foi extinto nos dias atuais. O que houve foi uma transformação nas exigências dos ouvintes e, consequentemente, a orientação do ensino da arte de falar. O auditório de hoje solicita uma fala mais natural, mais objetiva e sem os adornos de uma linguagem e a rigidez de uma técnica. O aprendizado dessa antiga arte conta hoje com extraordinários recursos que facilitam muito a assimilação e a prática dessas técnicas. Muitas pessoas procuram hoje desenvolver sua expressão verbal com o objetivo de eliminar o medo de falar em público. O medo de falar em público, ele escraviza a vontade, ele limita a criatividade, ele interrompe o desenvolvimento e o despertar de potencialidades. Milhares de homens e mulheres que, possuindo elevado nível cultural, mas pressionado pelo medo, não acreditam nessas qualidades de comunicadores, evitando todas as oportunidades de falar em público, diante de grupos e pessoas. Portanto, num curso de oratória, essas pessoas são expostas diante de seus colegas a falarem. O sucesso desse programa de treinamento está justamente na valorização dessas qualidades de cada um, sem considerar falhas ou aspectos negativos de suas apresentações. Isso não é colocado em conta, é a exposição, o falar em público. Portanto, a oratória é uma arte. Ela deve ser desenvolvida através do aprendizado, pois não é somente pegar um texto e lê-lo. É muito pouco, é muito mais. Exige-se muito desenvolvimento dessas qualidades, exige preparo, exige persistência, exige dedicação. Mesmo ler um texto é uma arte. Vou repetir. O uso da palavra deixou de ser privilégio de religiosos, políticos e advogados. Todos nós precisamos de uma boa comunicação, pois essa comunicação é feita através da linguagem oral. Onde é que empregamos a linguagem oral? Em todos os momentos da nossa vida. A linguagem é usada nas conversas, nos diálogos, nas apresentações, num simples telefonema, nas aulas, nas entrevistas. E hoje, principalmente as redes sociais, é muito importante saber se comunicar pelas redes sociais. Então, o estudo da oratória, ele não foi extinto e não pode ser extinto. O que mudou foi a exigência do ouvinte, do outro que está me ouvindo.
Se, como já foi falado, todos nós precisamos de uma boa comunicação, então, o que é necessário para uma boa comunicação? Primeiro, quem fala? Quem fala chama-se emissor. A voz. A voz é o veículo da comunicação. E quem ouve, que é o receptor. José Paulo de Andrade já falava que a comunicação é a coisa mais importante, é a impressão digital da nossa voz. Então, para ser um bom orador, algumas qualidades são necessárias, e são muitas. Algumas, eu posso citar, são imprescindíveis, como voz, um bom vocabulário, expressão corporal, memória. O orador, ele tem que ter uma bela memória, porque ele vai se recordar de datas, de fatos, de estatísticas, de fatos preciosos. Então, ele tem que envolver a sua memória. Habilidade. O orador, ele precisa ser hábil para saber a intenção do seu público, quem é meu público, como que eu vou falar para o meu público, como vou me comunicar com o meu público com elegância. Por quê? Na comunicação eu vou persuadir, eu vou convencer. Inspiração. A inspiração é a soma dessas energias que temos dentro de nós. Então, na comunicação de uma mensagem, eu preciso ter muita inspiração. E essa é uma capacidade que o comunicador não pode jamais abandonar. Outra qualidade, criatividade. Um orador, ele precisa ser criativo, ele precisa sair do lugar comum, ele precisa ter imaginação, ele precisa encontrar caminhos na hora que está se comunicando com seu público. O principal, talvez, entusiasmo. O orador, ele precisa ter entusiasmo pelo que ele fala. Os gregos já chamavam isso, o entusiasmo, um deus interior. Então, aquele comportamento frio, insensível, apático, inalterado, provocará desinteresse nos ouvintes. Então, o entusiasmo é o combustível da expressão verbal. Vibrar a cada afirmação, se entusiasmar pela ideia que estou falando, envolver o auditório num ambiente de emoção e credibilidade. E a teatralização. O orador precisa ser um pouquinho teatral, se bem que depende muito do perfil da pessoa que está falando, mas um pouquinho de teatro ele tem que ter. E síntese. Um orador que é prolixo, ele não agrada, ele tem que ser sintético, dizer tudo o que for preciso, somente o que for preciso. É difícil, principalmente quando o orador percebe que ele está tendo um bom retorno do seu público. Aí ele começa a querer falar muito. Então ele tem que saber os seus limites, não ultrapassar os seus limites. Ritmo. O ritmo é a musicalidade da fala, é a colocação mais ou menos prolongada das vogais, a pronúncia correta das palavras, levando em conta a acentuação, a alternância, a altura da voz, a velocidade da voz. Tudo isso que a gente imprime numa frase, tudo isso é aprendido num curso de oratória. Palavras que eu devo enfatizar, palavras que eu devo abaixar a voz. O ritmo e a cadência da fala poderão ser aprendidos, conquistados com um simples exercício. Poesia. Fala uma poesia em voz alta. A poesia é a coisa que tem mais cadência. Como podemos ver, são muitas qualidades exigidas para um bom orador, além das técnicas da oratória. Praticar, praticar, praticar. Se respeitada as recomendações, as técnicas, qualquer pessoa pode virar um eficaz orador. A prática é importante. Se houver tempo, ensaie aquilo que você vai falar. Então, um curso de oratória é importante, muito importante para uma pessoa idosa, que ela é um representante do seu grupo.
ela tem que representar a sua população, ela tem que falar o que o idoso necessita naquele momento. Então, se não souber se comunicar, ele não vai saber passar as suas necessidades. Então, por isso, o Cresce, ele faz esse curso de oratória para instrumentalizar seus frequentadores, falar bem, ouvir, saber se expressar. Isso é muito importante.